Da ilusão à verdade. Então ela coloca aqui, né? Estive nas portas do céu e do inferno. Então ela começa. Bom dia, irmãos. É maravilhoso para mim estar aqui para partilhar convosco este presente tão lindo que o Senhor me fez. O que vos vou contar aconteceu no dia 5 de maio de 1995, na Universidade Nacional de Bogotá, por volta das 16h30. Sou odontóloga e eu e um sobrinho de 23 anos, que também era dentista, estávamos fazendo a especialização na altura. Nesse dia, que era uma sexta-feira, cerca das 16h30, caminhávamos juntamente com meu marido em direção à faculdade de odontologia para buscar uns livros de que necessitávamos. O meu sobrinho e eu caminhávamos juntos debaixo de um guarda-chuva pequeno. O meu marido tinha um casaco impermeável e, para se proteger melhor, caminhava junto à parede da biblioteca geral, enquanto nós íamos pulando de um lado para o outro para evitar as poças de água. E por isso íamos nos aproximando das árvores e quando saltamos uma poça maior, fomos atingidos por um raio que nos deixou carbonizados. O meu sobrinho morreu logo. O raio entrou por trás, queimando-o totalmente por dentro e saiu pelo pé, poupando-o exteriormente. Ele era um rapaz que, não obstante a sua curta idade, estava muito entregue ao Senhor e era muito devoto do menino Jesus. Trazia sempre uma imagem do menino Jesus, tipo medalha, num fio ao pescoço. Era um cristal de quartzo com a imagem do menino Jesus. As autoridades disseram que foi o quartzo que atraiu o raio para o meu sobrinho, porque entrou no coração, queimando-o todo por dentro e saiu pelo pé. Ficando seu exterior intacto, teve de imediato uma parada cardíaca, sem dar resposta à tentativa de reanimação feita pelos médicos, e acabou por morrer ali. Mas quanto a mim, o raio entrou no meu braço, queimou-me espantosamente todo o corpo por fora e por dentro. Praticamente desapareceu a minha carne. Os meus seios desapareceram, principalmente o esquerdo. Ficou um buraco no seu lugar. Desapareceram as carnes do meu ventre, das pernas, das costelas, carbonizou meu fígado, queimou gravemente os meus rins, os pulmões, os meus ovários e saiu pelo pé direito. Eu fazia contracepção com o DIU de cobre. O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino em forma de T, e como o cobre é bom condutor elétrico, carbonizou e pulverizou os meus ovários, que ficaram como duas uvas sem passa. Fiquei em parada cardíaca praticamente sem vida e a saltar por causa da eletricidade que ficou naquele local. Este corpo que vocês veem aqui, este corpo reconstruído, é misericórdia do nosso Senhor. Mas vejam, esta é a parte física, porque o mais belo é que enquanto meu corpo ficou ali carbonizado, eu, neste instante, encontrava-me dentro de um formosíssimo túnel branco de luz, uma luz lindíssima que me fazia sentir um gozo, uma paz, uma felicidade que não tenho palavras humanas para vos descrever a grandeza daquele momento. Foi um enorme êxtase. Eu ia avançando feliz, gozosa, nada me pesava dentro desse túnel. Olhei e no fundo desse túnel vi uma luz branca, como um sol, uma luz belíssima. Eu digo branca para dizer-lhe alguma cor, mas não se tratava de cores que se pareçam com nenhuma cor da terra. Essa luz era lindíssima. Eu sentia através dela uma fonte de paz, de amor, de luz. Quando subi por esse túnel em direção à luz, digo para mim: caramba, morri! Nesse instante pensei nos meus filhos e digo: ai meu Deus, os meus filhinhos! Que vão dizer os meus filhos, esta mãe tão ocupada que nunca teve tempo para eles?
Eu saía cedo todos os dias pela manhã e só regressava às 11 da noite. Aí vi a realidade da minha vida e senti muita tristeza. Saí de casa decidida a conquistar o mundo, mas ficaram para trás a minha casa e os meus filhos. Nesse instante, vazio pela ausência dos meus filhos, já sem sentir o meu corpo, nem a dimensão de tempo e de espaço, olhei e vi algo de muito belo. Vi todas as pessoas da minha vida no mesmo instante, no mesmo momento, todas as pessoas, os vivos e os mortos. Abracei-me aos meus bisavós, aos meus avós, aos meus pais, que já tinham falecido, a todos. Foi um momento pleno, maravilhoso. Percebi então que tinha sido enganada com a história da reencarnação. Disseram-me que a minha avó tinha reencarnado em alguém, só não me disseram em quem. E porque saía caro, eu deixei a coisa assim, não aprofundei aonde estava a minha avó reencarnada. Porque, sabem, eu defendi a reencarnação. E agora, ali, eu acabava de abraçar a minha avó e bisavó. Abraçamos-nos bem, como a todas as pessoas que eu conhecia, vivos e mortos. E tudo isso no mesmo instante. Só a minha filha, quando a abracei, se assustou. Tinha 9 anos e sentiu o meu abraço. Vista eu poder abraçar também os vivos, só que normalmente não sentimos esse abraço. Quase não dei pelo passar do tempo naquele momento tão belo. Que lindo agora, já sem o meu corpo, eu não olhava para as pessoas como antes, porque antes eu só sabia criticar. Se estava gordo, magro, feio, bem vestido, mal vestido e etc. Sempre que falava dos outros era com crítica. Agora não. Agora vi o interior das pessoas, e que bonito era ver o interior das pessoas, ver os seus pensamentos, os seus sentimentos, enquanto os abraçava. E continuava a avançar plena de paz, feliz, e quanto mais subia, mais sentia que ia desfrutar de uma visão bela, e ao fundo avistei um lago belíssimo, sim. Vejo ao fundo um lago belíssimo, árvores tão lindas, lindíssimas, e flores belíssimas, de todas as cores, com um aroma muito agradável, tão diferente, tudo era tão belo naquele jardim lindo, belíssimo, naquele lugar maravilhoso. Não existem palavras para descrever, tudo era amor. Havia 2 árvores ladeando algo que parecia ser uma entrada. É muito diferente de tudo que nós conhecemos cá, nem sequer há cores parecidas aqui. Lá é tudo tão belo. Naquele instante, eis que o meu sobrinho entra naquele formoso jardim. Eu sabia, sentia que não devia, nem podia entrar ali. Aí ela fala do primeiro regresso. Nesse instante, ouço a voz do meu marido. Ele lamenta e chora com um sentimento profundo e grita: Glória, Glória, por favor, não me deixes. Olha os teus meninos, os teus filhos precisam de ti. Glória, regressa, regressa, não sejas covarde, regressa. Nesse instante, olhei tudo de uma forma global e vi-o chorar com tanta dor. Ai, nesse momento, nosso Senhor concede-me o regresso, mas eu não queria voltar. Aquela paz, aquela alegria com que estava envolvida fascinavam-me, mas, pouco a pouco, comecei a baixar em direção ao meu corpo, que encontrei sem vida. Vi que o meu corpo estava sem vida numa maca da Universidade Nacional de Enfermaria. Vi os médicos dando choques elétricos ao meu coração para me tirarem da parada cardíaca. Antes, eu e o meu sobrinho tínhamos permanecido mais de 2 horas deitados no chão, já que não nos podiam levar porque dávamos choques. Só quando a descarga elétrica cessou é que nos puderam atender. Só então começou a tentativa da minha reanimação. Olhei e meti os pés da minha alma. A alma também tem forma humana. A minha cabeça fez uma faísca e com violência entrei, porque o meu corpo parecia que me sugava para dentro dele. Doeu imenso entrar, porque saíam faíscas por todos os lados e eu sentia-me encaixar dentro de algo muito pequenino, o meu corpo. Era como se o meu corpo, com este peso e estatura, entrasse de repente numa roupa de bebê, mas de arame.
Era um sentimento terrível e a dor intensa da minha carne queimada, o meu corpo calcinado, doía tanto, tanto, ardia terrivelmente e saía fumaça e vapor. Ouvi os médicos gritarem: voltou a si, voltou a si! Eles estavam contentíssimos, mas o meu sofrimento era indescritível. As minhas pernas estavam muitíssimo negras. O meu corpo e os meus braços estavam em carne viva. O problema das pernas complica-se quando se considerou a possibilidade de amputá-las. Mas havia uma outra dor terrível para mim, que era a vaidade de uma mulher mundana, a mulher executiva, intelectual, a estudante, escrava do corpo, da beleza, da moda, 4 horas diárias de aeróbica, escravizada para ter um corpo belo, massagens, dietas, injeções. Bom, de tudo que possam imaginar. Essa era a minha vida, uma rotina escravizada para ter um corpo belo. Eu costumava dizer: se tenho seios bonitos são para mostrar, para que escondê-los? O mesmo dizia das minhas pernas, porque sabia que tinha pernas espetaculares, bons abdominais. Mas, num instante, vi com horror como tinha estado toda uma vida a cuidar do corpo, porque isso era o centro da minha vida, o amor ao meu corpo. E agora já não havia corpo. Nos seios tinha uns buracos impressionantes, sobretudo o seio esquerdo, que tinha praticamente desaparecido. As minhas pernas eram terríveis, era como vê-las com pedaços vazios, sem carne, como carvão, pretas. Reparem que as partes do meu corpo, que justamente eram as que eu mais cuidava e estimava, foram as que ficaram completamente queimadas e as que ficaram praticamente sem carne. Querem que pare por aqui? A gente continua amanhã? O que me dizem? Nós lemos 6 páginas. Ninguém respondeu. Pode continuar, Maria Pereira. Então, o hospital. Posteriormente, levaram-me para o hospital do Seguro Social. E aí, rapidamente, me operaram e começaram a raspar todos os meus tecidos queimados. Enquanto eu estava anestesiada, voltei a sair do corpo e fiquei a olhar para o que faziam os médicos ao meu corpo, preocupada com as minhas pernas. Quando de repente, nesse mesmo momento terrível e horrível, porque digo-lhes uma coisa, irmãos, eu era uma católica dietética. Toda a minha vida o fui, porque a minha relação com Deus resumia-se a uma missa aos domingos de 25 minutos. Eu ia à missa onde o padre falasse menos, porque me cansava. Que angústia eu sentia com aqueles padres que falavam muito. Esta era a minha relação com Deus. Era esta a minha relação com Ele. Por isso, todas as correntes do mundo me arrastavam, porque me faltou a proteção da oração com fé também na missa. Um dia, quando eu estava fazendo a especialização, ouvi um padre dizer que não havia inferno e diabos também não. Foi tudo que eu quis ouvir. Logo pensei comigo, se não há demônios e inferno também não, nesse caso vamos todos para o céu. Quem é que tem medo agora? O que me dá mais tristeza agora, e que vergonhosamente lhes confesso, é que o único elo que ainda me mantinha na igreja era o medo ao diabo. Quando me dizem que não existe inferno, eu disse imediatamente: bom, então vamos para o céu, não importa o que somos ou o que fazemos. Isto determinou meu afastamento total do Senhor. Afastei-me da igreja e comecei a falar mal, com parvoíces. Já não tinha medo do pecado e comecei a estragar a minha relação com Deus. Comecei a dizer a todos que os demônios não existem, que são invenções dos padres,
que são manipulações da igreja, enfim. E comecei a dizer aos meus colegas da Universidade Nacional que Deus não existia, que éramos produto da evolução e etc, etc. E consegui influenciar muita gente. Mas olhem que, quando me vejo naquela situação, que susto tão terrível, quando vi que afinal sim, há demônios e que vêm me buscar. Eles vêm cobrar-me porque aceitei as ofertas de pecado e que sou o pagamento, porque os meus pecados tiveram consequências. Eu, naquele instante, comecei a ver saírem da parede da sala de operações muitíssimas pessoas, aparentemente comuns e correntes, mas com um olhar de ódio muito grande, um olhar diabólico, espantoso, que estremeceu a minha alma, e eu percebi de imediato que eram demônios, porque nas minhas carnes havia uma sabedoria especial. Compreendi que a todos eles devia algo, que o pecado não foi gratuito, e que a principal infâmia e mentira do demônio foi dizer que não existia. Essa é a sua melhor estratégia para poder trabalhar à vontade conosco. Agora vejo com terror que sim, que existe e vem rodear-me, vem buscar-me. Vocês imaginam o susto, o terror? Esta mente científica e intelectual não me valia de nada agora. Eu rebolava no chão e rebolava dentro da minha carne para que a minha carne e meu corpo me recebessem de novo, mas a minha carne não me recebia e esse susto era terrível. Acabei por fugir a correr, não sei como, atravessei a parede da sala de operações. Eu só queria fugir. Aspirava esconder-me entre os corredores do hospital e quando passei a parede da sala de operações, zás, dei um salto no vazio. Dirigi-me para dentro de uma quantidade de túneis que iam para baixo. No princípio tinha alguma luz e eram como um favo de abelha onde havia muitíssima gente, adolescentes, velhos, homens, mulheres que choravam e com uns alaridos arrepiantes rangiam os dentes. E eu, cada vez mais aterrada, continuava a descer, tentando sair dali, e a luz ia se perdendo, e eu a vaguear naqueles túneis com uma escuridão espantosa. E quando cheguei a essa escuridão, que não tinha comparação, a escuridão mais escura da terra, não se pode nem comparar ao sol do meio-dia. A escuridão mais escura da terra não se pode nem comparar ao sol do meio-dia. Lá, essa mesma escuridão é o que está escrito. Lá, essa mesma escuridão origina dor, horror, vergonha e cheira horrivelmente mal. É uma escuridão vivente. Está viva, lá nada está morto ou inerte. Eu terminei descendo e correndo por todos esses túneis e cheguei a uma parte plana. Nessa parte, eu estava desesperada, com vontade de sair dali, essa mesma vontade que eu tinha de subir na vida, mas que agora não me servia de nada, porque estava ali. Então, vi o chão a abrir-se como uma grande boca, grandíssima, estava viva, era viva. Senti o meu corpo impressionantemente vazio e debaixo de mim um abismo incrivelmente assustador, horrível, porque o mais espantoso era que dali para baixo não se sentia nem um pouco do amor de Deus, nem uma gotinha de esperança. Aquele buraco tinha como que algo que me sugava para dentro. Eu gritava como uma louca, terrivelmente assustada, sentindo o horror de não poder parar aquela descida, porque sentia que ia irremediavelmente para dentro dele. Eu sabia que se entrasse, nem sequer ia ficar lá, mas ia continuar a descer, sem nunca mais poder voltar. Aquilo era a morte para minha alma, a morte espiritual da alma. Eu estaria irremediavelmente perdida para sempre. Mas nesse horror tão grande, quando estou a entrar, São Miguel Arcanjo agarra-me pelos pés. O meu corpo entrou nesse buraco, mas os meus pés estavam presos em cima. Foi um momento horrível e muitíssimo doloroso. Mas quando cheguei ali, a luz que ainda restava no meu espírito incomodou aqueles demônios horripilantes
Todos os seres imundos que habitam ali, de imediato, atiraram-se sobre mim. Aqueles seres horríveis eram como larvas, como sanguessugas para tapar a luz. Imaginem aquele horror ao ver-me coberta com tais criaturas. Eu gritava como louca. Aquelas coisas queimavam. Irmãos, são umas trevas vivas. É um ódio que queima, que nos devora, que nos explora. Não há palavras para descrever aquele horror. Paramos aqui? Nós lemos, deixa eu ver aqui, quantas páginas? Ok. Ó, nós lemos 10 páginas. Aí amanhã a gente continua após a coroa dos sacerdotes. E aí, aí a gente continua, lê mais algo, eu vejo mais ou menos até onde dá para parar sem ficar sem sentido. E aí a gente continua depois, ok? Mas vai ser rapidinho e, sei lá, acho que uns 5 dias a gente termina, ok?